Você deve ter recebido a notícia de que a Assembleia Legislativa de Pernambuco abriu uma licitação de até 5 milhões de reais para alugar carros de luxo para os deputados estaduais, bem no meio da pandemia, igualzinho ao transporte público, né? E não é fake news antes fosse. Isso é verdade, e é uma verdade revoltante, porque a gente não tem vacina, muita gente não vai receber auxílio emergencial, as pessoas não têm emprego, tem gente sem comida na mesa. Mas o que eu vou te contar é um absurdo ainda maior. Antes mesmo da pandemia, a Alep custava aos pernambucanos mais de 500 milhões de reais por ano. Isso mesmo que você ouviu. R$500 bilhão para manter a estrutura de trabalho dos 49 deputados estaduais. Eis que 2020 chegou, começou a pandemia, quarentena, isolamento social, menos viagens, menos deslocamentos. Isso deveria ter gerado milhões em economia na Alep, até porque os deputados estavam trabalhando de casa na maior parte do tempo, certo? Só que o que aconteceu foi exatamente o contrário. Eles gastaram 40 milhões de reais a mais em 2020 do que no ano anterior. Para você ter noção, com esse valor, seria possível construir 832 leitos de UTI para pacientes com Covid. Levando em consideração que no auge da pandemia, todo o estado de Pernambuco chegou a contar com um pouco mais de 3 mil leitos, isso quer dizer que se os deputados não tivessem aumentado a gastança, não estou falando nem de economizar, a gente teria conseguido aumentar em 26% o número de leitos nos hospitais. A gente conseguiria aumentar em 20% o Fundo Estadual de Assistência Social. Além da indignação, tem uma pergunta que é inevitável. Quantas vidas a gente poderia ter salvo se os deputados tivessem um pouco mais de respeito e de empatia pelo povo de Pernambuco? Para vencer essa pandemia, todo mundo precisa fazer sua parte, mas quem foi eleito para votar o orçamento e garantir o bom uso dos recursos públicos devia estar dando exemplo.